Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar de 3 assuntos: o lançamento das versões 2.7.11 e 2.8.5, erros conhecidos e não resolvidos na versão 2.8 e novas ferramentas melhorias para a versão 2.8.6. Então vamos começar por aqui. Na versão 2.7.10, Profit tinha um erro aqui na fórmula da cotação atual da aba Posições. E ela estava fazendo a busca das cotações nas colunas D e E da aba Dados. E o correto é ela fazer a busca nas colunas A e B, que é aqui. Então fiz essa correção aqui. Tem mais uma correção que foi feita aqui, que foi feita também na 2.8.5, então vou deixar por último. Então aqui na 2.8.5 tinha um erro aqui na aba Ajustes para algumas situações de realização parcial. Quem me informou sobre esse erro foi o Eduardo Oliveira, então fica aqui o meu agradecimento para ele. Como as informações que são lançadas aqui são temporárias para quem opera contratos futuros no swing trade, e quando você finaliza essa operação, você transporta os dados daqui para a aba Resultados, eu acho importante que quem faz esse tipo de operação refaça esses lançamentos para ver se essa alteração afetou o seu resultado. Então teria que pegar as notas de corretagem de contratos futuros no swing trade e lançar operação por operação aqui novamente para ver se os preços de compra e venda estão batendo com aquilo que você lançou aqui na aba Lançamentos. Só para esse tipo de operação. Fiz uma correção também aqui no rateio do imposto de renda retido na fonte de operações day trade. Aqui na aba IR mensal, eu destaquei o imposto a pagar aqui na base de dados. Então, se você olhar aqui agora, o imposto a pagar está destacado aqui também. E a principal alteração dessa versão, que se aplica também à versão 2.7.11, é no cálculo do imposto de renda. Então, quem vem acompanhando aí desde o lançamento da versão 2.8, viu que eu fiz várias correções do cálculo nas últimas versões. Então, fazia a correção, aparecia uma condição diferente daquela que eu havia testado, e eu fazia a correção e acontecia a mesma coisa. E como é que eu trabalho essa correção? Eu crio cenários possíveis aqui para o cálculo do imposto, faço o cálculo do imposto na mão aqui, e aí eu jogo essas operações na planilha para ver se está batendo o resultado. E aí, quando alguém reportava um erro, eu ia analisar e aquela situação específica não estava contemplada num desses cenários. Então, para evitar que eu faça uma correção agora e daqui a pouco tenha que fazer outra e depois outra, eu preferi trabalhar um pouco diferente dessa vez. Então, eu trabalhei aqui primeiro em cima dos cenários, buscando todos os cenários possíveis em todas as condições, e aí o resultado foi a criação desse arquivo. Agora eu tenho 36 cenários possíveis, eu incluí todos os tipos de ativos contemplados pela planilha, tanto day trade quanto swing trade, em todas as configurações possíveis, execução com execução, execução com liquidação e liquidação com liquidação. Então, a partir daí, eu refiz todos os cálculos da planilha e todos esses 36 cenários possíveis estão efetuando o cálculo corretamente. Então, eu creio que a gente chegou numa versão final para o cálculo do imposto, ou na pior das hipóteses, a gente está muito próximo disso. Então, para quem usa a planilha para cálculo do imposto de renda, sempre que tem alteração no cálculo, é importante que você transfira os dados da versão anterior para a nova e compare os resultados de uma versão com a outra. E aí eu acho mais fácil você comparar aqui pela base de dados. Só que se você reparar aqui na versão 2.8.4, aqui no imposto de renda parcial do swing trade, eu tinha uma coluna com o resultado líquido para cada tipo de ativo. Então aqui ações, ETFs, opções, futuros e aqui o geral, que seria a soma dessas 4 colunas. Na versão 2.8.5, você tem uma única coluna aqui já com o resultado líquido do swing trade. Então, os valores dessa coluna, na versão 2.8.5, têm que ser comparados com a coluna J da versão 2.8.4, tá certo? E havendo divergência de informação, se for coisa pequena, eu não vejo nenhum problema em deixar assim. Se a diferença é grande e você não sabe como tratar isso, me chama no Telegram que a gente vai avaliar
Obviamente que essa diferença ela só é relevante quando você já pagou o imposto. Se a gente está falando de divergência de resultados, mas que não houve o pagamento do imposto, então você não precisa se preocupar. Já para facilitar as coisas, eu vou deixar na descrição desse vídeo esse link aqui da Receita Federal, que é para você pedir restituição quando você pagou mais imposto do que devia ou pagou em duplicidade, tá certo? O segundo ponto aqui são os erros conhecidos e não resolvidos na versão 2.8. Então, são erros que não foram resolvidos, inclusive na versão que está sendo lançada hoje, que é a 2.8.5. O primeiro deles é para quem usa Excel 2016. Eu não sei se esse erro está acontecendo com todo mundo, mas quando você lança proventos de ações ou proventos de fundos imobiliários na aba Ajustes e manda atualizar os dados, ele dá essa mensagem de erro aqui. Pelo que eu pesquisei, parece ser um bug e eu ainda não consegui resolver. Então, estou instalando o Excel 2016 no meu computador para tentar resolver, porque esse erro não acontece comigo. Eu estou usando o Office 365 e, pelo visto, também não acontece com quem está usando o Excel 2019. Então, a minha sugestão nesse momento é que você faça o lançamento desses proventos, só que aqui você deixe em branco, não lance como proventos com ações nem proventos com fundos imobiliários, porque vai dar o erro, e você coloca aqui no comentário proventos com ações ou proventos com fundos imobiliários. Se eu conseguir resolver isso, na hora que eu lançar a versão, você vai pegar esses registros e sinalizar o tipo de lançamento aqui. Então, quero agradecer aqui o Matheus Santos, o Rodrigo Pereira e o André, que me ajudaram aqui fazendo testes para tentar resolver esse problema. Ainda não foi resolvido, mas a gente já conseguiu evoluir um pouco nisso. E um outro problema, que foi reportado pelo Wagner Torres, então fica aqui o agradecimento por ter me avisado, ocorre em algumas situações de desdobramento ou grupamento de ações no cálculo do preço médio. Então vou mostrar um exemplo aqui. Aqui eu tenho duas compras do ativo ABC, uma em janeiro e outra em fevereiro. Aqui eu comprei 100 ações a 10 e aqui eu comprei 100 ações a 12. Então, como eu ainda estava posicionado em janeiro, quando eu fiz a segunda compra, eu tenho que calcular esse preço médio. A planilha calculou aqui para a gente, R$ 11,00. Então, o cálculo desse preço médio levou em conta essas duas operações. Então, qualquer alteração que eu fizer nesses valores vai afetar o preço médio das duas linhas. Agora eu vou simular a venda dessas 100 ações. Então, no dia 1º de março, eu vendi essas 100 ações, não importa aqui o preço de venda, a operação está finalizada. E nesse momento ocorre um desdobramento ou grupamento de ações no ativo ABC. Quando ocorre desdobramento ou grupamento, eu tenho que alterar essas informações. E aí é que ocorre o problema, porque na hora que eu altero essas informações, vai afetar também o cálculo desse preço médio. Então vamos dar sequência aqui. Eu vou fazer um exemplo de um desdobramento 1:3 para mostrar aqui como é que você tem que tratar esses dados. Tá? Então lembre-se, na hora que eu alterar essas informações, esse valor vai ser alterado. Então, num desdobramento 1:3, eu pego a quantidade e multiplico por 3. 100 ações viraram 300. Na hora que eu atualizo esses dados, já ocorre o problema aqui, porque essa operação, como ela já foi finalizada, ela não deve sofrer interferência do grupamento ou desdobramento. Então, eu vou voltar aqui para 100 ações para mostrar o que deve ser feito. Então, eu voltei aqui para a situação inicial. Então, eu vou ter que sobrepor essa fórmula, porque esse valor vai ser fixo, R$ 11,00. Na hora que eu faço isso, eu já altero a cor da fonte do ativo para saber que essa informação não é mais uma fórmula, e sim um valor que eu sobrescrevi. E aqui eu também vou sobrescrever, apesar que eu ainda vou alterar ele. Tá? E agora eu vou para o cálculo. Então, 100 ações viraram 300 e o meu preço de compra eu tenho que dividir por 3. Só que eu não posso usar esse preço de compra. Por quê? Porque o cálculo desse preço médio foi influenciado pela linha de cima. Então, eu tenho que pegar esse preço de compra, 11, e dividir por 3. E aí eu vou ter agora 3,66. Só que observe o seguinte, o preço médio de compra que aparece aqui, ele já inclui custos de compra. Então, o custo que você lançou aqui, você também tem que zerar. E aí pintar de azul também. Então, é um cuidado que tem que ter nessas situações. Ocorreu desdobramento ou grupamento, a primeira coisa que você vai fazer é verificar
se aquela linha que você vai alterar levou em conta alguma outra operação para o cálculo do preço médio. Essa situação aqui de sobrescrever fórmula, tudo bem, ela funciona, ela não vai dar problema na planilha. O problema é na hora de transferir os dados de uma versão para outra. Você tem que sempre ficar lembrando ou procurando valores aqui que foram inseridos manualmente. Por isso que eu altero a cor da fonte, para eu poder identificar facilmente quais são esses valores. E esses valores eu vou ter que transferir também para a versão nova usando o copiar e colar especial como valores. Então, passar os dados de uma versão para outra começa a ficar um pouco mais complicado. Então, é por isso que eu vou tentar trabalhar para automatizar esse cálculo do preço médio nessas situações de grupamento e desdobramento, para que a gente evite ter que fazer esse tipo de coisa. E a última coisa que eu quero falar é sobre a versão 2.8.6 que eu estou trabalhando. Então, eu vou tentar já corrigir esses problemas nessa versão. E eu também já estou incluindo BDRs. Quero incluir também operações a termo e para quem opera opções, quero criar uma condição para que você possa lançar os custos de opções numa linha da balançamentos e os custos dos demais ativos operados naquele dia em outra linha. Porque se você operou opções e qualquer outra coisa no mesmo dia, exceto contratos futuros, a corretora vai gerar uma nota só de opções e uma outra nota com o restante dos ativos. E aí eu vejo que tem muita gente lançando errado os custos. Tem gente fazendo assim, precisa corrigir. Eu tenho 2 lançamentos de custos Bovespa na mesma data, um valor para opções e um valor para ações, por exemplo. Tá? A planilha só vai reconhecer o primeiro deles e fazer o rateio de todas as operações com esse valor. Então, até que eu crie um diferencial, por exemplo, custos Bovespa opções e custos Bovespa outros, o que você pode fazer é somar os custos das 2 notas de corretagem, menos 15,50, e lançar numa única linha. E aí a soma desses custos vai ser rateado entre todas as operações. Então, pelo menos por enquanto, isso tem que ser feito assim, tá certo? E aí eu finalizo esse vídeo. Então, um abraço, até o próximo vídeo.